Antes da pastora Jaque Amada me falar que eu ia trazer a palavra, no início de dezembro, o Senhor me deu essa mensagem, eu escrevi o esboço e estou orando a Deus que eu pregue no esboço, que eu nunca uso esboço. Mas o Senhor me deu lá em dezembro. Esther, capítulo 4, versículo 10 ao 16. Bendito seja o nome do Senhor. 10 ao 16 do capítulo 4 do livro de Esther. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! Quando nós chegamos aqui, o Senhor já estava. Aleluia, Deus! É forte a tua presença neste lugar, meu Pai. Todos acharam? Esther 4, versículo 10 diz a palavra do Senhor. Então, vou acompanhar aqui, né? Então falou Esther a Atá, mandando dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. Aleluia. E fizeram a saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Aleluia. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a tua casa e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegasse a esse reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: aleluia. Vai ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu, as minhas servas, também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Aleluia. Podeis assentar, soberano Deus e eterno Pai. A tua palavra, Senhor, foi nos lida, Senhor. Agora, Senhor, segundo o teu propósito, porque o Senhor tem um propósito, Senhor, em toda palavra ministrada. Segundo o teu querer para o dia de hoje, segundo aqueles que estão aqui, Senhor, fala o nosso coração. Havendo, Senhor, barreiras, elas serão dissipadas pelo teu poder. Havendo, Senhor, pensamento, Senhor, Senhor Jesus, de preocupação, havendo dores, havendo qualquer tipo de levante do maligno para não retermos a tua palavra, seja dissipado no poder que é no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, traga os cativos à tua presença, à tua palavra, e fala com a tua serva, Pai, e com a tua igreja. Nós oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Todos conhecem a história de Esther. Vamos começar pelo começo? Radassa era o nome dela. Diz a palavra do Senhor que essa menina, eu vou falar primeiro o bastidor para entrarmos na mensagem. Diz a palavra do Senhor nos capítulos anteriores que Esther chamava-se não Esther, mas Radassa. Uma menina órfã, criada pelo tio. Criada por um tio com um propósito. Chegou ela até o palácio do rei, foi escolhida entre ali as mulheres mais lindas. Diz a palavra do Senhor que o rei se encantou de Radassa. E agora nós lemos aqui, ela já não é mais Radassa. Chama-se Esther. Rainha posta por Deus, por um tempo preparado por Deus, para que aquela nação, os judeus, não fossem mortos pela astúcia e o plano de Satanás. Entramos na mensagem. Toda vez que o Senhor levanta alguém, Satanás levanta alguém também. Aqui tem um propósito na vida de Esther. E nós vamos entrar na mensagem. Aleluia, Jesus. Deus tem planos. Era uma órfã que foi criada pelo teu tio pobre. Agora ela é Esther. Como eu disse, ela já não é mais a Radassa, ela é a rainha Esther. Assim como o Senhor fez lá atrás. O Senhor fez que Sarai se transformasse em Sara. Ela era mãe do filho da promessa de Abrão.
Mas ele não se chamou Abraão sempre. Diz a palavra que ele se chamava Abraão antes de ser o pai da fé. O Senhor trabalha em nossas vidas, igreja do Senhor, em 2 tempos. Existe o tempo do choro, existe o tempo do semear, existe o tempo lá da Débora que chorava há 22 anos atrás por um filho numa UTI, e ali eu passei durante um ano conhecendo mães e chorando e clamando para que aquele filho não morresse. Os anos se passaram. A Débora agora diz a palavra, não é a palavra, mas a minha vida passou por um câncer. O esposo passou por um câncer. Morreu o esposo de câncer. A Débora que estava com metástase veio o câncer e desceu o câncer. É o segundo tempo da vida. O Senhor está dizendo, todos nós temos 2 tempos. O tempo do trabalhar de Deus e o tempo de Deus alicerçou para nós fazermos algo na presença dEle. Aleluia! Existem 2 tempos da tua vida. E eu falava, Senhor, quando eu vou falar isso para a igreja? O Senhor falava no meu coração, fala, filha, que o tempo da igreja agora é que você já está preparado. O tempo da igreja agora, a liderança da casa do Pai, vocês já estão sendo preparados há muitos anos. Mãe, você já está preparada. Não há nada que o Senhor ainda não tenha te ensinado sobre manter o teu filho dentro da casa do Pai. Pai, você já está preparado também, diz a palavra do Senhor e o Espírito Santo de Deus. Nós olhamos o ministério da pessoa e pensamos, meu Deus, uma órfã que se tornou rainha. Não. Com Deus não é assim. Ninguém sai do mundo e vem voltar. Não. Tem um tempo, tem um estágio, tem uma preparação, tem um trabalhar de Deus. E o Senhor está dizendo, igreja santa, tenho trabalhado há muito tempo, é tempo da igreja se levantar. É tempo do ministério que estava escondido na tua vida ser enxergado, Esther. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido. Vamos fazer um comparativo. Eu lembro ali sobre Esther, Hadassah, órfã. Eu lembrei daquela menina escrava que estava na casa de Naamã, o leproso. Vocês lembram? Essa menina também tinha um passado. Mas o Senhor me chamou essa noite para dizer, esquece o passado. É daqui para frente. Como diz Paulo, deixando para trás as coisas e seguindo em frente. Aleluia. Aquela menina chegou ali também na presença da casa de Naamã. Ela era escrava, aquela menina. Mas ela foi levantada com um propósito. As dores ficaram de lado e ela foi fazer o que era necessário ser feito. Curar Naamã da lepra. Dizer que para Naamã, na terra dela havia um Deus que podia todas as coisas. E Deus está dizendo, não dá mais para a gente ficar curando as feridas e dizendo, ai Deus, eu tenho um problema na minha casa. Ai Deus, eu tive um câncer. Ai Deus está dizendo, não é tempo mais de nós nos vitimizarmos. Palavra difícil. Eu estava esses dias no encontro de mulheres e essa palavra veio direto no meu coração. Nós somos de uma geração vítima de tudo. Tem as vítimas da sociedade, tem aqueles que estão vitimizados porque o pai e a mãe exigem que tenha uma postura. Nós somos uma igreja, um povo que está se vitimizando o tempo todo com tudo. E Deus estava dizendo, não é tempo de vitimizarmos. Essas duas tinham algo em comum, o que, irmã Débora? Esther não chegou no palácio se vitimizando e dizendo, eu sou órfã. O que farei? Não! Ela foi levantada com um propósito. O passado ficou para trás. Aquela menina que era escrava na casa de Naamã foi levantada com um propósito. E quando ela olhou Naamã leproso, ela não disse, Senhora, eu sou crente, creio num Deus poderoso, mas olha onde eu estou. Sendo escrava na tua casa, sendo ama na tua casa, não. Ela disse, eis-me aqui. E o Senhor está perguntando para nós. Nós estamos dizendo, eis-me aqui? Deixando aquilo que ficou para trás, não se leve como vítima, se leve como um trabalhar e preparo de Deus para você chegar onde você está.
Você não está aqui porque não, coitadinho. Você está aqui porque você é o filho do Todo-Poderoso. Ele preparou você para os dias de hoje. Ele preparou a igreja para o tempo que está chegando. Ele preparou a igreja santa e imaculada para deixar as coisas para trás. Como a irmã pregou aqui, a missionária pregou. Como Elias não está preparado. Aleluia. O mais interessante dessa palavra, que você for ler ali a história, quando a Esther se levantou, e quando ali Amã se levantou contra o reino, contra os judeus, e começou a fazer as emboscadas, e eles se juntaram num propósito astuto de acabar com os judeus. Eles não pararam. O Senhor falava ao meu coração. Fala para eles, por que vocês estão parando? Vocês não sabem que toda vez que houver um propósito de um ministério e de um chamado, e o meu nome for glorificado, o inimigo vai levantar os conspiradores contra mim e contra ti? Porque vocês estão prestando atenção nos que conspiram. Presta atenção no propósito para que eu te levantei. O Senhor não está preocupado com aqueles que conspiram contra ti, contra o teu ministério. Essa peleja não é nossa, igreja. Não! Aleluia! A maturidade de Mardoqueu, a maturidade de Esther. A missionária falou aqui nessa semana, a Bruna, que naqueles dias da palavra, as mulheres não se casavam com 25, 30 ou 40. As meninas se casavam novas, bem novas. Esther era uma menina. Foi levantada com um propósito. E como nós lemos ali na palavra, ela diz, olha, é como se ela estivesse escondida até então. E daí ela falou, olha, fala a ele que nós jejuaremos 3 dias. E se perecermos, pereceremos, não tem problema. Mas o propósito vai se cumprir. O ministério vai se cumprir. Não importa o que aconteça, o Senhor estava falando ao meu coração, dizendo, vocês atualmente estão muito preocupados com aqueles que conspiram. Essa peleja não é tua. Não se preocupe com quem conspira contra a casa de Deus. Essa luta não é tua. Não se preocupe quem conspira e arma artimanhas contra o teu grupo de louvor, contra os jovens, contra o ministério de casais, contra as irmãs que estão aqui ensaiando para louvar. Não se preocupe com aqueles que conspiram. Tenha maturidade. Esther foi madura, igreja do Senhor. Esther foi madura. O que Esther fez? Ai, Mardoqueu, vamos ver o que eles vão pensar. Se eu me levantar, vão dizer, ela é judia. Não, ela tinha um propósito. E o Senhor está dizendo, avante ao teu propósito. Porque você está preocupado com aqueles que conspiram contra o que eu coloquei nas tuas mãos. Quem se levanta contra o teu ministério não é contra você que se levanta. É contra a minha autoridade, diz o Senhor. Ai, eles não se preocuparam. E diz a palavra do Senhor que eles passaram, a mão passava e testava Mordecai para ver se ele se encurvava. E ele não se encurvava. E diz a palavra do Senhor que Esther disse, há 30 dias eu não sou chamada ao rei. E se ela fosse chamada e o rei não levantasse para ela o cetro de ouro, não estendesse, ela seria morta. Irmãos, quando Deus manda, já deu certo. Irmãos, tem mais uma coisa também sobre essa pequena frase do cetro ser estendido para ela morrer ou não. Como é grave nós não fazemos aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, pode gerar a morte. O que ela tinha que fazer era chegar na presença do Senhor, daquele rei. Ela tinha que se prostrar e chamar ele. E ela assim o fez, mesmo que isso lhe causasse a morte. Fazer algo sem a vontade de Deus, com Deus se levantando para aquilo, pode gerar a tua morte. Fazer algo que o Senhor colocou em tuas mãos como algo precioso e você simplesmente dizer, eu não vou andar, pode causar a tua morte. Aleluia.
Santo é o nome do Senhor. Oh, Jesus. Paulo fala, aleluia, ali em Filipenses 3,13. O apóstolo Paulo tinha essa visão do ministério. Ele tinha uma visão do ministério, uma visão do reino, que é a visão de Esther, que é a visão daquela escrava, e que o Senhor quer que seja a nossa visão também. Essa visão, igreja, diz: uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão adiante. Por favor, igreja, entenda. Viver um propósito é viver seu ministério. Haverão opositores. Sempre houve e sempre haverá. Sempre terão opositores, mas por favor, entenda. Não é contra você que se levanta. Seja maduro espiritualmente para entender. É contra o próprio Deus que eles estão se levantando. Aleluia! São opositores da obra de Deus e não os seus opositores. Aqui no livro de Esther, Amã era o adversário dos judeus. E eu acho lindo que ninguém foi tirar satisfação com ele. Ela era uma menina. O seu tio podia ir lá e falar assim: ó, Amã, peraí, deixa eu entender. A minha sobrinha é rainha e você se levanta contra ela? Ela é judia, deixa eu entender isso. Acho que é o que seria feito hoje, se fosse nos dias de hoje. Mas ele era um homem maduro espiritualmente. Diz a palavra do Senhor que ele não se encurvou. Diz a palavra do Senhor que ele foi na retidão, ficou no pátio do reino, no pátio do palácio. E com a sua postura, qual o Senhor colocou como rainha soberana naquela situação, ela deu a ordem. Mais um mistério para Deus e para mim e para a tua vida. Quando Deus te colocar algo, não se preocupe quem vai estar com você. O povo jejuou os 3 dias, as servas jejuaram, os animais jejuaram 3 dias e 3 noites. E entenda, não tenha medo de fazer o que o Senhor te mandou fazer, porque aqueles verdadeiros que o Senhor colocou para você apacentar, para você, aleluia, exortar, estarão contigo. Ou ficaria, porque não era para ficar mesmo. Aqui no caso, quem não se quis, porque você ter aquela situação, não quis tomar aquele juízo, aquela sentença de dizer vou jejuar junto, é porque não era judeu. Então, quando o Senhor colocar liderança algo no teu coração da parte do Pai, faça. Ai, mas eles não vão jejuar. Ai, mas eles vão sair da província. Então não é povo de Deus, porque o povo de Deus jejua, diz a palavra. E anda de canta lá, entenda que antes do Senhor dar ordem para que saia da tua boca, o povo que vai receber a palavra que sair da tua boca já está preparada por Deus. Porque que coisas? Porque vai saber quem está ministrando, porque saber quem fez a reunião, quem não fez. O Senhor diz assim: não me preocupo com isso, me preocupo com a obediência. Te coloquei para os dias de hoje, te levantei como coluna lá na tua casa. Desde teus filhos, lá onde você está no teu ministério. Então, por que te encurvas? Porque se preocupa com quem está conspirando contra ti. Essa peleja não é tua. Essa peleja não é tua. Essa luta não é tua. Você foi preparado para o tempo que você está vivendo. E entenda, querida igreja do Senhor, o Senhor não pega homens como se fossem soldados, olha aqui, de plástico, e põe na situação e fala: quero ver, se vira. Não! Para chegar até onde você chegou, você teve experiência, você teve vida com Deus. Essa luta não vai te derrubar, não. Chega de minimizar, chega de mimimi. Se o Senhor permitir, essa luta você vai vencer. Aleluia! Dias atrás eu fui fazer uma visita no hospice, e do hospice eu tive que fazer uma visita terrível no Erachinho. Terrível. E a primeira visita que eu fiz no hospice, tinha uma outra companheira comigo. E ela deve estar, ela vai ver, ela fala: irmã, eu não aguento. E eu pensei, dentro de mim, nossa, é tão natural, né? Não que eu estivesse fria a situação, mas o meu coração falou na hora: como
assim ela não aguenta? E ela falou, irmã, de verdade, isso não é para mim, eu não aguento. Daí eu fui pro Erastinho, saí da situação, me recompus, estava exausta. Orei com a irmã já está na glória. Fui para o Erastinho, tinha criança, tinha pai, tinha mãe, dói mais. Eu tenho criança, porque quando é na gente, dói menos. No filho dói mais. No filho dói mais, vai por mim. Eu já tive filho na UTI, 4 paradas, 8 meses de UTI. 3 vezes me chamaram de madrugada para me despedir, eu levava roupinha para enterrar. Eu sei que no filho dói mais. Eu passei por isso. Não é a experiência do outro, é a minha experiência. Eu fui para a China. E daí ficou na minha cabeça a palavra lá na outra visita da irmã, dizendo, irmã, isso não é para mim. E eu olhei e falei, Senhor, dirigindo, falei, como assim? O que está acontecendo? Eu estou num ambiente que não é o meu ambiente. Eu estou fazendo algo que eu estou fora. Eu resolvi, tipo, eu vou fazer. Que é isso? O Espírito Santo falou assim para mim, Débora, acho que você esqueceu. Você passou o caminho daquelas mães. Acho que você esqueceu. Você passou o caminho daquela que você despediu e já está na glória. Eu acho que você esqueceu. Você passou isso com o Hélio. E falou assim para mim, você foi preparada. Não queira que quem está do teu lado entenda o que você foi preparada a fazer. Tem chamado que é solitário. Tem ministério que é tu, você é o Senhor e mais ninguém. É que nós lemos o livro de Esther. Diz a palavra do Senhor que ela não chamou uma amiga para dizer o que você acha. Não! Mardoqueu e Mordecai não fizeram isso, ninguém fez isso. Só Amã que conspirava, né? Diz a palavra do Senhor. Ele conspirava. Vamos fazer uma cova de tantos côvados de altura. Eu quero a honra. Você conhece a história. O que faz a rei quando alguém fez um feito e ainda não teve? Ela põe no cavalo, passa pelo povo. Ele estava conspirando. Ela não. Ela sabia que ela tinha um propósito. Ela foi preparada para aquele propósito. E o Senhor falou no meu coração, como assim? Você se esqueceu que eu te preparei para fazer? Eu falei, sim, Senhor, para os outros é loucura. E o Senhor falou, eu não chamei os outros, Débora. Eu chamei você. O Senhor falou, Débora, não foram os outros que passaram a dor na metástase do câncer. Foi você, filha. Então eu conto com você. Eu preparei você. O Senhor está dizendo, a tua dor vai curar a dor do teu próximo. A dor do teu filho vai colocar o outro jovem na igreja. Ah, que anda lá na Síria, andarei. E teu testemunho vai trazer o próximo. Qual é o tema deste ano, irmã? Está fora do tema. O tema está dizendo, o mundo precisa saber. Sim, o mundo precisa saber qual é o teu propósito neste tempo. Qual é o propósito de você estar na igreja, sentado ouvindo a palavra, se alimentando. O Senhor está dizendo, esse é o propósito. Eu já te capacitei. Você sabe as áreas que eu quero te usar. Então vai, pelo amor de Deus. Aleluia. Crianda lamaçu andarai. Crianda lamaçu andarai. Santo Deus de Israel. Deixe que conspire. Deixe que eles conspirem. Não se encurve. A história, aleluia, ela está sendo escrita. Faça aquilo pelo qual o Senhor te chamou. A minha história está sendo escrita. A tua história está sendo escrita. A tua história está sendo escrita. Eu acho que você não entendeu. Você é um livro, uma Bíblia aberta que passa lá na sua vizinhança. Você é uma Bíblia que está passando. Tem alguns que nunca vão pisar numa igreja, mas vão olhar para você e dizer, essa mulher, o Deus Todo-Poderoso dela tirou o filho lá do tráfico. Essa mulher teve metástase e o médico disse, não tem o que fazer. E eu vejo ela cantando indo para a igreja, dizendo, Deus é bom. Aleluia! Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Eu acho que você não entendeu. O teu Deus é bom o tempo todo. Aleluia! Deus é bom o tempo todo. A nossa história está sendo escrita. Não se encurve ao seu adversário. Onde há temor e amor genuíno de Deus, vai dar tudo certo.
Esther tinha palavra e tinha temor de Deus. Ela foi preparada por aquele tio para viver. E você também está sendo preparado. Vai valer a pena. Sim, vai valer a pena. Deus te preparou, Esther. Talvez ela não entendeu nada, mas ela simplesmente seguiu. Nem sempre você vai entender os desígnios de Deus. Nem sempre você vai entender porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Os propósitos de Deus são verdadeiros. Nem sempre nós vamos entender. Tem pessoas que dizem, ai, eu não vou mais cantar na igreja, não vou mais seguir nessa linha, porque eu não estou entendendo nada. Não é para entender. É uma continuação do que a Bruna pregou aqui, né? Muitas das vezes você só vai e leva a carta. Você não faz ideia do que está escrito e não vai fazer sentido nenhum para você. Mas o Senhor está sabendo qual é o propósito disso tudo. Qual é o propósito da tua vida? Sim, tem propósito. Do teu ministério. Aleluia, Jesus. Deus tem sempre um plano perfeito. Existe um manual, sabe? Existe um manual, Igreja Santa do Senhor. Existe um manual para sempre fazer aquilo pelo qual nós somos instruídos, dotados, levantados e capacitados. Irmã, qual manual é esse? O manual é caminhar com Deus e ter intimidade com Deus, porque você vai estar no tempo certo, no local certo, falar a ordem certa, ter o trabalhar certo, e aquilo pelo qual você foi levantado vai ser feito a vontade de Deus. Não é andar disperso. Não. Existe um manual para você estar no tempo certo, na vontade do Senhor exata para aquele momento. Ter sabedoria da palavra que você vai levar. Seja o lugar que o Senhor te colocar. Para isso você tem que ter um caminhar com Deus. Intimidade com Deus. Aleluia! Você nunca vai saber o fim. Não. O fim só o Pai sabe. Mas você tem que ter essa intimidade com Deus. Interessante. Eu estava esses dias em casa. Eu nunca sei como vai ser a visita. Parece que é tudo igual, né? Eu vou lá no Erasto Getter, e aí eles olham para mim. Oi, tudo bem? Como é que você está? Visita pastoral? Quem é o paciente? Não é tudo igual. Eu chego lá e já vou dirigindo o meu carro sozinha e vou, Deus vai na frente, e vou orando, e vou falando. Às vezes, antes de eu estacionar o carro no Erasto, parece loucura para alguns, mas é verdade. Antes de eu estacionar o carro, o Senhor já vai falando comigo. O Espírito Santo fala assim para mim, hoje não vai pela porta da frente, vai pela do meio. Ele fala. Eu subo as rampas do Erasto Getter com a minha Bíblia dizendo, porta do meio, Senhor, parece uma louca. E o Espírito Santo fala assim, hoje vai para a porta do meio. E daí eu penso, bom, eu vou visitar fulana de tal, né? Daí chego lá, dou um nome, e ela olha, oi, tudo bem? Visita pastoral? É, visita pastoral. Eu entro no quarto, muitas das vezes eu me surpreendo. Eu venho visitar uma pessoa da X e atrás de mim tem alguém gritando, pedindo a morte. E daí o Senhor já fala para mim, às vezes, antes de eu entrar no quarto, a visita, Débora, não é para fulana, é para Beltrana. O Espírito Santo me direciona como se fosse um robozinho. Ela está na cama do canto. E eu cheguei, conversei com uma pessoa e já fui olhando para a cama do canto, porque antes de eu entrar no quarto, o Senhor já dizia. E eu cheguei e falei para ela, oi, tudo bem? Eu posso te dar um abraço? Porque o Senhor falou para mim, só pergunte se ela quer um abraço. Não era para eu falar nada. E eu fui dirigindo, pensando o que eu vou abrir, qual o salmo que eu vou ler, que oração que eu vou fazer. E quando eu cheguei no quarto, o Senhor falou, não fala nada, Débora. Só pergunta se ela quer um abraço. E eu falei para ela, posso te dar um abraço? Ela tinha o rosto todo deformado de um câncer na boca. Já partiu aos 23 anos. E ali eu abracei ela, ela chorou. Ela ficou uns 10 minutos grudada em mim, chorando. E eu também não sabia o que fazer. Então eu pensava assim, Senhor, que ela não esteja abraçando eu, mas esteja abraçando o Senhor, porque tudo tem um propósito. Não saí da mensagem, nós estamos falando de vida
com um propósito em Cristo Jesus, para que Cristo seja glorificado, porque o mundo precisa saber que existe uma igreja santa, um povo diferente, um povo que se preocupa com o seu próximo. E eu fiquei caladinha, e ela chorou uns 10 minutos, e eu pensava assim, em espírito, como se estivesse revelando, sabe, pastor? Eu dizia, Deus, o que eu falo? Deus dizia, não diga nada. E eu só abracei, ela chorou, depois que ela chorou tudo, ela falou assim, eles me deram 3 meses. Pastora, você é pastora? E eu falei, pode me chamar de irmã Débora. E ela falou, eles me deram 3 meses, mas eu sei que eu vou embora antes. E que eu não vou ver meus filhos. Minha família está em Paranaguá. Deus mandou alguém para me abraçar. Era só um abraço. Era só um abraço. Por que você está falando isso? Porque eu estou dizendo que Deus só te preparou para muitas coisas que você não está fazendo. O Senhor me preparou lá atrás para isso, para esse ambiente. Ambiente que a irmã chegou, ficou 5 minutos e disse, irmã Débora, eu não aguento ficar aqui. E eu falei, que estranho ela não aguentar, porque agora é o meu ambiente. Eu não estava percebendo que eu fui levantada. Eu não vou conseguir colocar na cabeça de quem não foi levantado, não é mesmo? O cheiro era tão forte, igreja. O cheiro era tão forte que quando eu fui abraçar ela, eu falei, Senhor, fecha o meu nariz, porque eu não quero ter enjoo em cima dela. Fecha o meu nariz. E daí eu abracei ela. Eu falei, amém, meu nome pode me chamar de irmã Débora, eu só falei isso. Ela me abraçou e disse que o médico deu 3 meses, mas que ela sabia que ela não tinha 3 meses. E ela falou, eu não vou ver mais meus filhos e nem minha mãe, porque de Paranaguá já me mandaram aqui. E eu olhei para ela e falei assim, você quer que eu fale alguma coisa? Quer que eu faça alguma coisa para você? Daí ela falou, não. Daí Deus falou assim para mim, agora fala para ela que hoje é dia dela voltar. E eu falei, o papai disse que hoje é dia de você voltar. E ela falou, eu sei. Essa era uma visita que eu achei que era para uma pessoa, era para uma terceira pessoa. Irmã, não tem nada a ver com a pregação, o Senhor está dizendo, simplesmente vá. Simplesmente vá. Eu te levantei para capacitei você. Eu coloquei o meu Espírito Santo em você, a igreja, para que você visse a necessidade dos dias. E serviu as necessidades do Senhor, não era dela, e ela foi. E o Senhor está dizendo, veja a necessidade, olha a igreja do Senhor, a necessidade para este tempo. Já te capacitei para isso. Os outros não vão entender, não, ninguém entende. Todo mundo fala, você devia voltar a trabalhar. E daí eu falei, Deus, eu preciso voltar a trabalhar. E Deus falou assim, você passou por um câncer para quê? Para voltar a trabalhar? Quem vai, Débora? Quem vai? E o Senhor está capacitando outros para ir. O Senhor está dizendo para mim que tem muitas pessoas aqui que dizem, Senhor, eu não sou munido de dons e talentos como a irmã para fazer tal coisa. E o Senhor está dizendo, filha, já te capacitei. Só vai. Chegando lá, você vai entender a necessidade para aquele momento. Esther tinha uma urgência, era a necessidade para o povo dela. Talvez você se levantando no propósito que tem em sua vida, você não vai salvar a nação como ela salvou toda a nação de judeus. Mas o Senhor te capacitou para você salvar toda a tua casa. O Senhor te levantou e te capacitou para salvar toda a tua vizinhança. O Senhor te capacitou para levantar você, toda a tua igreja, todos aqueles que estão ao teu redor. O Senhor já te capacitou. Aleluia! Este é o manual, se posicionar e ficar no lugar exato, na hora exata e falar sabiamente sem titubear, porque você já foi capacitado para isso. Aleluia! Sobre cada um entender exatamente qualquer que seja o teu papel. É uma cena, é como se fosse, eu falei ali para vocês, é como se fosse uma cena. Eu nunca sei o que eu vou fazer, mas eu tenho ouvido e de madrugada o Senhor, quando eu estou orando, fala, hoje você vai para o Erasto. E eu espero, vivo a minha vida
Venho para a igreja, lavo a minha roupa, cuido do meu filho, tudo normal. E daqui a pouco o meu telefone toca e fala: Débora, você pode vir pregar? E eu sou colocada, inserida na cena. Que loucura isso! Deus está dizendo: eu quero inserir vocês nas situações adversas. E que o meu nome vai ser glorificado através da vida de cada um de vocês. Eu estou esperando, diz o Senhor, que vocês usem toda a capacidade que eu muni vocês, igreja. Eu coloquei talento, Leandro, decanta, Lamassúria, na vida de cada um de vocês. Eu coloquei o meu espírito para que vocês saibam aonde vocês vão ser colocados. E vocês estão preocupados quem conspira. Vocês estão preocupados quem vai se agradar. E o Senhor está dizendo: essa beleza não é tua. Simplesmente se levante para aquilo que eu te pedi. Aleluia! Oh, aleluia! Tudo isso se adquire tendo intimidade com Deus. Tudo isso, ouvir a voz de Deus para os dias de hoje e fazer exatamente o que o Senhor espera, falar a palavra que é necessário falar, que adquire com intimidade, com caminhar com Deus. E a sabedoria de um servo fiel, que já foi experimentado no Senhor. Aquela mulher não falou nada. Não, e nem o tio dela. Eles simplesmente seguiram em frente. O Senhor está dizendo: não é do muito falar. Eu não tenho te colocado aqui, lá ou acolá para você falar. Não, não, não. Quem convence sou eu. Se levantar contra o teu ministério, não é contra o ministério, é contra você que estão se levantando. Simplesmente faça aquilo que eu capacitei fazer. O mundo precisa saber que existem servos que ouvem a palavra do Senhor. O mundo precisa saber que a igreja do Senhor foi capacitada para os dias de hoje. O mundo precisa saber que existe uma igreja assim que ouve a voz do Todo-Poderoso e marcha, ainda como diz aquele povo falou, Moisés falou, Deus falou para o povo: por que clamas a mim, Moisés? Por que clamas? Porque vocês estão clamando ainda, vocês sabem o que deve ser feito. Marcha! O mundo precisa saber, igreja linda do Senhor, que existe um Deus que se preocupa sim com a situação deste mundo e vai mandar você. É uma continuação da missionária de ontem. Como enviar se não somos maduros espiritualmente para saber discernir a voz de Deus? Como enviar se nós estamos preocupados com quem está se levantando, com quem está falando? Isso tudo é muito imaturo espiritual. Espiritualmente falando, tem coisas muito, muito, muito maiores de Deus para se receber. Tem coisas muito grandiosas que Deus quer fazer em nosso meio. Mas ainda estamos atrapalhados com quem está se conspirando, quem se levantou, quem não se levantou. Este homem sabia que estavam na cola dele, como diz assim. Ele não se encurvou. Ele não debateu. Ele tinha um propósito. E a rainha Esther terminou dizendo: se de todo perecer, pereci. Você consegue falar assim para o Senhor? Deus, eu vou fazer o que o Senhor me levantou para fazer. Você consegue? Pois então ela conseguiu. Ela estava vivendo o tempo certo. Ela foi levantada para aquilo, ela obedeceu e ela teve vitória. O Senhor não te levantou no tempo errado. O Senhor te levantou para os dias de hoje. É o tempo certo. Você não está no lugar errado. Você está no lugar certo, é a casa de Deus. Então, faça o certo. Diga para o Senhor: eu estou aqui, Senhor. O mundo precisa saber. Fala assim para o teu irmão: o mundo precisa saber que você tem o Todo-Poderoso que vai para frente. Nos hospitais, nos presídios. O mundo precisa saber que você tem um Deus poderoso que vai lá no beco levantar para trazer para a casa do Pai. O mundo precisa saber. Tudo isso que a gente acha que é problema dentro da igreja, na verdade não é problema.
Não, 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 não é problema. Deus é infinitamente maior do que tudo isso. Glorifique o nome do Senhor através da sua vida. Quando eu estava lá no Erasto Gettner e o médico disse do meu marido, que não falou nem para mim, porque o Hélio pediu o laudo antes de mim, falou, ela está com metástase. E eu escutei, eu falei, Senhor, se eu passar dessa, eu quero viver uma vida com propósito. Não quero mais viver à toa. Não vale a pena. Propósito. Deus quer ser glorificado através da sua vida. Jovens, vocês são a força da igreja. O mundo precisa saber que existem jovens tementes a Deus, que fazem a diferença em dias tão difíceis. E o Pai vai ser glorificado na vida de vocês, amém? Agradeço a oportunidade com palmas de vitória para o Rei Jesus.